Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Guardiões da Fé Católica. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva por favor e dê o seu like para aumentar a relevância do nosso vídeo, para que ele possa ser visto por cada vez mais pessoas e que essas pessoas possam ter acesso à informação católica de qualidade, confiável e que possam também ser evangelizadas. Como eu já tinha falado em vídeos anteriores, de vez em quando eu vou ficar fazendo indicações de livros para vocês. Queria começar indicando não um único livro, mas dois, que é do ex-teólogo e pastor protestante presbiteriano Scott Hahn. Tá? Quem já tem uma vivência dentro da Igreja Católica, sobretudo quem vê os vídeos do professor Felipe Aquino, acessa ao site Cleofas, que foi por onde eu fiquei sabendo da existência do senhor Scott Hahn, sabe que Scott Hahn ele era um protestante, tá, bem piedoso, estudante da Bíblia, um homem muito inteligente, se dedicava a estudar a Bíblia, tá? Ele vivia realmente a fé que ele professava, mas que em um certo momento da vida dele, ele acaba conhecendo a fé católica, a doutrina católica, e como ele era um homem muito inteligente, muito curioso, e buscador da verdade, que é o mais importante, ele começou a estudar a fé católica, estudar de uma maneira séria, buscando a verdade. E não simplesmente, como muitas pessoas erroneamente fazem, que é ler aquilo que a fé católica apresenta, buscando apenas confirmar aquilo que a pessoa já crê. Não, ele saiu buscando, tentou entender, tentou ir a fundo. E acabou que no ano de 1985, Scott Hahn se converte para a Igreja Católica. Foi um processo longo, doloroso. Ele teve também que passar pela triste situação de, durante 5 anos, conviver com a esposa que ele amava, ela sendo protestante e ele como católico. Gerou um mal-estar terrível, porque tanto ela quanto ele eram protestantes piedosos. E para ela foi muito duro ver o amor da vida dela, o pai dos filhos dela, passar a ser católico. Principalmente com a visão anticatólica que infelizmente muitos protestantes americanos têm. E por que eu estou indicando 2 livros? O primeiro livro que eu quero indicar para vocês, porque estão muito interligados na minha opinião, é o livro Todos os Caminhos Levam a Roma, de Scott Hahn e Kimberly Hahn, que é a esposa dele. O livro é um testemunho, é um livro de testemunho, escrito por ele e por ela. Você vai ver que há capítulos que ele narra o que aconteceu, às vezes no próximo capítulo é ela que está narrando, e explica como é que foi penoso esse processo de mudança. Porque ele e ela eram protestantes, vieram de famílias protestantes, não eram católicos que foram ser protestantes e depois voltaram, não, os dois eram protestantes. Ela, sendo filha de pastor, né, casou com ele, sempre sonhou em ser uma esposa de pastor também, né? Fala inclusive como eles se conheceram, tudo, uma coisa muito bonita, é um livro muito gostoso de você ler, recomendo que você leia, tá? E o mais importante, ele é um livro respeitoso com os protestantes, né? O Scott Hahn ele fez um processo de conversão em que ele não quis deixar para trás mágoas, rusgas, de forma alguma. Ele, em momento algum, ele fica falando mal dos protestantes. E o mais interessante nos livros do Scott Hahn é porque, como ele estudava muito a Bíblia, ele trouxe essa bagagem para a Igreja Católica. O que aconteceu? Ele lia muito a Bíblia. Como ele é presbiteriano, a gente sabe que os presbiterianos gostam muito de teologia, independente de você concordar ou não com a teologia, eles estudam teologia, tá? Então ele trouxe essa bagagem. Mas quando ele vê a fé católica, ele vê a tradição católica, os documentos do magistério, a filosofia tomista, e ele, lendo isso, ele passa novamente a olhar a Bíblia, que ele já conhecia, foi como, pessoal, você olhar uma cidade à noite, ver a cidade cheia de luzes, mas não conseguir enxergar certos detalhes. Imagine que você, de repente, no outro dia de manhã, você vai olhar a mesma cidade, do mesmo ponto, e você vê aquela cidade com os detalhes, as árvores, as cores, tudo no seu lugar, tudo naquela harmonia. Então isso aí é o que acontece com um protestante que ele conhece a fé católica, e aí quando ele vai novamente estudar a Bíblia, tudo parece ter um outro formato. Foi o que aconteceu com o Sr. Scott Hahn. E como eu falei, você pode
indicar esse livro para um protestante, porque ele não vai ficar, tipo, dificilmente, assim que ele não seja maduro, vai ficar chateado, porque é um livro muito bonito, muito gostoso de ler, tá? É a conversão de Scott Hahn e Kimberly Hahn, tá? Como eu falei, durante 5 anos eles tiveram esse problema, mas ele foi com muita paciência, com muita oração, sem briga, sem imposição, ele foi trazendo a esposa dele gradativamente para a Igreja Católica. Eu soube até recentemente que o filho dele se ordenou padre, recentemente, saiu nas redes. E o segundo livro, porque eu estou indicando 2 ao invés de 1, porque eu acho que é muito ligado a esse aqui também, é esse livro aqui, O Banquete do Cordeiro. Tá? Esse livro ele fala um pouco também da conversão de Scott Hahn, mas são alguns trechos. Mas o mais lindo nesse livro de Scott Hahn, pessoal, é que ele narra um acontecimento em que ele já estava num processo de conversão já bem adiantado, em que ele vai para a missa, e quando ele começa a ver a celebração da Santa Missa, do rito ordinário da missa, não foi a tridentina, acho que teria ficado mais maravilhado ainda, né? Não que o rito ordinário não seja tão maravilhoso quanto o tridentino, mas a missa tridentina era mais rica em símbolos. Ele começou a ver que havia um paralelo ali entre a liturgia da igreja e o livro do Apocalipse. Ele ficou extasiado porque estava vendo, meu Deus, essa parte aqui da missa é aquele trecho do livro do Apocalipse. Ele foi vendo o que estava acontecendo diante dos olhos dele, era exatamente o que ele tinha visto no livro do Apocalipse. Como eu falei, você entrar em contato com a fé católica, a liturgia da igreja, o magistério, a tradição, você passa a ver a Bíblia com outros olhos. A mesma Bíblia você passa a ver como uma cidade que antes você viu escura e agora eu vejo ela iluminada. Né? Ele vem falando aqui das partes da missa, ele fala um pouco aqui sobre o livro do Apocalipse, ele fala da necessidade da repetição dos ritos. Pessoas que falam, não, mas eu fui na missa, a missa é tão chata, é sempre a mesma coisa. Essa mentalidade que reina hoje, pessoas fora da igreja a gente entende, mas pessoas dentro da igreja, eu gosto de missa animada. Pessoal, você não é o centro da missa não, viu? O centro da missa é nosso Senhor Jesus Cristo, é para Ele que eu vou adorar, eu estou ali na presença dos anjos e dos santos, ali diante do nosso Senhor Jesus Cristo, esperando o momento da crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo, o supremo sacrifício da cruz, que acontece diante dos meus olhos. O mesmo sacrifício, não é um segundo sacrifício, é a atualização do mesmo sacrifício que aconteceu há 2000 anos atrás, porque para Deus isso é temporal. Aconteceu uma única vez, mas ele é atualizado todos os dias e a todo momento em que a Santa Missa é celebrada. Então é um livro muito bom, inclusive você que quer estudar um pouco sobre o livro do Apocalipse, é uma ótima opção inicial para você fazer isso. Ele vem falando sobre, ele fala da riqueza que existe na liturgia católica, na missa, e que muitas vezes nós católicos deixamos passar despercebido. Então, as leituras que são feitas, como as coisas se encaixam, né? Esse paralelo com o livro do Apocalipse, os 4 tipos de interpretação do Apocalipse, da Sagrada Escritura, né? Que é o passadista, idealista, historicista, os 4 são válidos. Né? Passadista, quando você lê o livro do Apocalipse e diz o seguinte, essa parte aqui do livro se refere ao que aconteceu em tal época, lá no século I. Né? O idealista, quando você considera o Apocalipse uma alegoria de uma guerra espiritual. O historicista, né, que você fala que o Apocalipse na realidade é uma explicação da história desde a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo até o último dia. Ele vem falando aqui de uma maneira maravilhosa, tá? Vale a pena você ler esse livro, indico o livro O Banquete do Cordeiro, editora Cleofas Edições Loyola, e Todos os Caminhos Levam a Roma, da editora Cleofas e Diel. Tá bom? Então, Deus abençoe a todos, boa leitura, que Nossa Senhora interceda por cada um e que Jesus esteja no coração de todos. Amém? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.